Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A Tua palavra, Senhor, meu Pai, meu Pastor, meu Deus, é o nosso alimento. Ela tem muito, mas muito para nos ensinar. A palavra da Tua graça é o alimento do nosso espírito, que nos mostra o caminho, a direção de todas as coisas, que nos dá sabedoria, consolo, paz, força, ânimo, coragem, entendimento verdadeiro das coisas espirituais ensinadas pelo Senhor Jesus. Graças te dou e muito obrigado, Deus, pelo alimento, pela graça genuína que aqui recebemos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Louve ao seu Deus com suas palmas. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje, pela glória de hoje que vamos receber. Conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse, é o tema de hoje. Vamos dar continuação ao nosso estudo que estamos realizando aqui no livro do Apocalipse, acerca das 7 igrejas do livro do Apocalipse. E nós temos aqui na folhinha do nosso estudo uma introdução muito importante para que a gente compreenda melhor o que vamos ler. E começa assim: após termos meditado sobre as cartas de Jesus às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, iremos pensar sobre a carta de Jesus à igreja de Sardes, a 5ª igreja. A carta aos irmãos de Sardes começa com um alerta que aos olhos do homem, vai vendo, hein? A igreja era viva, ativa e eficiente. Mas aos olhos de Deus era o quê? Morta. Porque exteriormente revelava grande atividade, mas internamente não tinha espiritualidade nenhuma. Jesus, de certa feita, lembrou que existem pessoas que são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E essa evidência está descrita em Mateus, capítulo 23, verso 27. Com isso, o Senhor Jesus nos ensina que, embora por fora sejam bonitos, mas lá dentro não tem vida. Assim acontecia com a igreja de Sardes. Por fora, né? Uma bela viola. Mas por dentro não estava reinando em vida. Assim acontecia com a igreja de Sardes. Tinha nome de que vivia. Mas aquele que conhece tudo perfeitamente afirmava que ela estava o quê? Morta. Não tem como enganar o Criador. Podemos fingir uma fé para os homens, simular uma vida de intimidade com Deus, mas jamais enganaremos a Ele. Não adianta. Vejamos agora a explicação de cada verso nessa carta em Sardes. E eu coloquei aqui, na folhinha do seu estudo, as evidências bíblicas. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6, que corresponde à carta à igreja de Sardes. Mas convido você, como sempre, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1. E vamos aqui meditar nessa 5ª igreja, a igreja de Sardes. E assim diz a palavra do nosso Deus em Apocalipse, capítulo 3, verso 1.
Ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor, ao líder da igreja, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás o quê? Morto. Quero chamar a sua atenção para as considerações do início, para depois a gente meditar na metade do verso para o fim. Aqui fala acerca dos 7 Espíritos de Deus. O que é que isso significa, pastor? Esses 7 Espíritos de Deus. A perfeição que existe na soberania do nosso Deus. Que nada está oculto para Ele. Esse Deus tudo sabe e tudo vê. É o que está simbolizado nos 7 Espíritos de Deus. Soberania, grandeza, onisciência. Não é que Deus tem 7 Espíritos, possui 7 Espíritos. É que Ele tem onisciência, soberania plena para com as igrejas, para com as 7 igrejas. A sua soberania tinha conhecimento de tudo, sabia de tudo, estava vendo tudo. E isso a gente percebe ao ler, aqui mesmo em Apocalipse, o capítulo 5, verso 6. Olha só, quando você medita aqui em Apocalipse 5, 6, isso vai se aclarando aos nossos olhos. E diz assim, ó, Apocalipse 5 é o capítulo, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 o quê? Olhos, que são os 7 Espíritos de quem? De Deus, enviados por toda a terra. Então, isso significa, isso nos ensina, como resposta, que os 7 Espíritos de Deus é a sua onisciência, que os seus olhos passeiam por toda a terra. Ele é o Deus que tudo sabe e que tudo o quê? Vê. E nessa soberania, Ele tem o quê? As 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 o quê? Igrejas. Aquelas pessoas que representam a igreja, o pastor, a liderança, está nas mãos desse Deus o tempo todo, sendo o quê? Observada por Ele. Então, esse Deus fala para João, olha, a minha grandeza está vendo tudo. E você percebe que cada igreja tem uma necessidade diferente. Recebe uma exortação diferente. Está passando por uma situação diferente. Não é verdade? E ele corrige, exorta, elogia também. Tem igrejas que há muita perseverança. Já tem outras que a gente percebeu que precisava ter perseverança. E esse Deus, por ser onisciente, por ser soberano, foi cuidando, como Ele cuida de nós aqui. Amém? Diga graças a Deus. E Ele tem as 7 estrelas em suas mãos. Cada pastor de cada igreja, como Ele também tem a minha vida em suas mãos. E uma vez tendo o pastor, a liderança em suas mãos, Deus às vezes tem que consertar o pastor, tem que moldar, tem que aperfeiçoar. Por isso que às vezes o pastor passa por tribulações também, para aperfeiçoamento da sua fé, da sua confiança, da sua perseverança no Pai. Situações que acontecem dentro da igreja, às vezes fora. Assim como a ovelha também enfrenta tempestade, ventos fortes, lutas, o pastor também precisa ser moldado, precisa ser aperfeiçoado. E às vezes Deus permite que ele passe por coisas para ver se ele vai continuar firme ou se ele vai negar a fé. Eu recebo que o pastor que me ouve, nós que estamos aqui, estejamos sempre firmes no altar da graça de Deus. Sempre firmes. Porque Deus é fiel. Ele é fiel.
para todo aquele que está se refugiando na sua palavra. Ele não abandona, ele não desampara, ele é fiel, ele cuida. Amém? Então, às vezes, o pastor precisa ser moldado, precisa de um conserto, precisa ser aperfeiçoado, para que ele passe a servir a Deus melhor, a cuidar com mais amor a igreja e alimentar a todos direitinho e sempre fiel à palavra. Por que sempre fiel? A palavra da graça de Deus. Porque tem muitos que pregam a palavra da graça de Deus, mas que não estão completamente fiel a ela. Então é necessário que Deus, ele conserte esse pastor, repreenda também esse pastor, através da sua palavra. E a gente percebe isso aqui através das palavras de João, amando do nosso Deus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque tem ministérios que pregam a graça e que a gente vê que não está completamente fiel à doutrina da graça. Por uma razão muito simples, porque mistura o que é da lei, o que é religioso, o que as igrejas do sistema fazem, mistura tudo isso com a palavra da graça de Deus. Como, por exemplo, a teoria da prosperidade, campanhas correntes, dia para isso e dia para aquilo. Tem ministérios que prega a graça e que mistura essas coisas. Fala abençoado, pedra viva, mas tem ali a teoria da prosperidade no meio. Tem ali a campanha, tem o dia disso e o dia daquilo. Igualzinho o sistema religioso. É um ministério, é um lugar que diz pregar o evangelho da graça, mas que não é completamente fiel a esse evangelho. Eu posso dizer, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é um ministério fiel completamente à graça de Deus. Completamente. Porque aqui nós ensinamos a você trazer o seu pedido no seu coração todos os dias que você adentrar por essa porta. Está precisando de cura? Todo dia aqui é o dia da sua cura. Está precisando de prosperidade? Todo dia é dia da prosperidade. Transformação no lar, na vida do filho, do marido, é todo dia. É só trazer o pedido no seu coração e colocar diante do altar da graça de Deus. Olha, meu Senhor, é disto que eu estou precisando. E eu sei que tu podes me curar, abrir essa porta, fazer com que esse milagre aconteça no meu lar, no meu casamento. Eu creio, eu confio. E recebo os teus anjos ministrando. É assim que se vive. Um ministério que prega de forma fiel o evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Prosseguindo, vejamos a continuação da nossa leitura aqui em Apocalipse, capítulo 3, uma vez mais, o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ficou claro isso para você, amados? Sim. O nosso Deus é um Deus cheio de virtudes, cheio de força, cheio de poder. Em casa leia também Isaías, capítulo 11, verso 2. Lá explica ainda mais acerca dessa questão. Seguindo, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, e estás o quê? Morto. Aqui está falando de uma igreja, de filhos, de ovelhas que estavam salvos, mas era um salvo carnal. Tem nome de que vives, mas estás morto. Tem aparência que anda no espírito, mas está o quê? Na carne. É um salvo, mas um salvo carnal. É um salvo, é um filho, é uma ovelha, mas vazio de Deus nas suas atitudes. Não tem paciência, não tem brandura. Tem aparência que é espiritual, mas não é. Porque não tem paciência, não tem brandura, é pavio curto, nervosinho. É a igreja de Cristo, fala do reino de Deus, mas que está o quê? Morto nas suas ações. São carnais. Fala do amor, fala do perdão,
Mas quando chega a sua vez de perdoar, não libera o perdão. Há muita gente assim dentro de igreja e fora de igreja também. Fala do reino de Deus. Abre a Bíblia. Fala das coisas de Deus para as pessoas. Mas quando chega a sua vez de perdoar, quando passa por uma situação assim, não libera o perdão. É como diz aqui, ó. Tem nome de que vives. E estás o quê? Morto. É ovelha, é igreja, é um salvo, mas é um salvo carnal. É um filho carnal. É uma ovelha carnal. Nas suas ações, nas suas atitudes. Tem carisma, distribui sorriso para todo mundo, aperta a mão de todo mundo, mas durante a semana rouba, passa os outros para trás, engana a mulher que tem, os familiares que tem, e faz um monte de outras coisas, e é crente, e se diz ser cristão. Então tem aparência que é espiritual, mas não é. Então tinha pessoas assim na igreja de Sardes. Essa igreja não estava sendo nova criatura aos olhos de quem realmente importava, Deus. E ele exorta e ele repreende. Prosseguindo, verso 2 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ser vigilante e consolida o resto que estava o quê? Para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O pastor dessa igreja recebe a exortação, a direção de Deus para exortar quem estava sem esperança, sem firmeza, que estava para desistir, que estava para embarcar juntamente com os outros. Aparência que estava vivo, porém morto. Então o verso 2 vem e diz: exorta os que estão sem esperança, sem firmeza. Talvez você esteja assim, por causa dos problemas em casa, por causa do filho, por causa do marido, por causa da esposa, ou porque perdeu um ente querido, ou talvez o emprego, ou por causa do casamento que não deu certo. E eu sei que os problemas, quando eles vêm, desanima a gente. Perder um ente querido desanima a gente. Um casamento que não dá certo, e cada um tem que ir para o seu lado, isso entristece nosso coração. Perder o emprego, estar sofrendo injustiça, ter um filho problemático, ou um marido problemático, são problemas que quando acontece, quando vem, desanima a gente. Mas vamos confiar. Esse era o desejo de Deus para com essa igreja. Exorta a igreja, mas vamos confiar, mesmo assim com os problemas. Não perde a esperança, não perde a confiança, não. Então, antes que o restante morresse, desfalecesse, o espiritual secasse, aí vem Cristo, amando de Deus, e usa João, olha, exorta os poucos que restam, para que não desfaleçam, como outros já desfaleceram. Que só tem aparência que está vivo, mas está morto aí. Aos meus olhos não é nova criatura, coisíssima nenhuma. Mas como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, aí Ele vem, cuida desses outros aí. Ó. Como Ele cuida da gente aqui. Amém? Vamos confiar. Porque Deus tem sempre uma solução, uma saída. Ele pode fazer o que você não pode. Diga, Deus pode fazer o que eu não posso. E eu recebo essa palavra em minha vida. Vamos confiar. Receba que você, a sua vida não está abandonada por Deus. Deus vai te ajudar através de seus anjos. O seu pouco abençoado, Deus vai transformar em muito. Já tem feito e fará ainda mais. Ou você tem dúvida disso?
Ele transforma. O Deus que nós estamos servindo é provedor. Diga, Ele é provedor. Deus proverá. E nós temos que ter essa confiança. Ele vai me ajudar. Ele vai me dar o que eu preciso, o que eu necessito, em um nome de Jesus. Ele vai me dar. Deus proverá em um nome de Jesus. Assim como essa igreja estava sendo exortada a se manter na esperança, na confiança, na palavra de Deus, eu também te exorto no amor e na graça do Senhor Jesus. Vamos confiar. Deus vai trazer uma solução para a tua causa em nome de Jesus, que eu não sei qual é, mas Deus me usa nessa manhã para alimentar o teu espírito, teu coração de ânimo, de coragem, de força, de confiança em Deus. Cuida de ti e da doutrina. Tem pessoas que pensam que quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, cuida de você, isso aqui é da aparência externa. Ah, vou botar uma roupa melhorzinha antes de ir para a igreja. Não, quando Paulo fala para Timóteo, cuida de ti e da doutrina, é nisso que eu estou falando. É nessa esperança que ele não poderia perder. Era justamente na firmeza que Timóteo não poderia deixar de ter na palavra da graça. Amém. É nas coisas do reino. Cuida de ti e da doutrina, mas nas coisas espirituais. Não era na vida externa, não era na roupa, não era no cabelo dele, não. Essas coisas a gente tem que cuidar, mas não era sobre isso que ele estava falando, não. Vive só com o que é teu. Não queira roubar o que é dos outros, não. Não, eu quero só o que é meu. Em nome de Jesus. Você está cuidando de você. Livra-me, Senhor, da minha carne, da minha própria carne. Você está cuidando de você. É nesse sentido. De você lutar, diga lutar, contra o sentimento, contra a voz da carne. Cuida de ti. Luta contra a carne, através do alimento que você tem recebido. Declara a vida de Jesus. Declara a tua saúde. Você mesmo pode se curar. Você mesmo pode se libertar da sua depressão, do sentimento de solidão, de medo. Você tem a vida de Jesus dentro de você. Cuida de ti e da doutrina. É assim. Prosseguindo, vejamos o verso 3 do capítulo 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende. É muito bom isso aqui, viu? Você lembrar do que você tem recebido e ouvido. É bom a gente meditar um pouquinho antes de prosseguir. Aqui, João, amando de Deus, está falando que a igreja, que o rebanho da igreja de Sardes precisava ter mais em sua memória, em suas orações, em sua vida, o agradecimento. Lembra-te do que tens o que recebido. Uma vida em agradecimento ao invés da murmuração. Isso é muito importante. No nosso presente tem muita gente assim, que já não lembra mais do que Deus já fez. E que se Ele não tivesse feito, e que se esse Deus não tivesse realizado, não estaria bem hoje, e nem vivo. Se ponha você mesmo a pensar. Tem pessoas que só se voltam no sentido de valorizar a Deus, a comunhão com Deus, a gratidão, quando as coisas estão dando certo. Ser uma pessoa agradecida, meu amado, isso mantém a nossa fé acesa, o nosso ânimo de pé. Sabe aquela pessoa agradecida, que está sempre lembrando dos feitos do Senhor? Graças, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor tenha realizado coisas tremendas na minha vida. Se não tivesse acontecido, eu não estaria bem hoje. Eu estou com um probleminha ali e outro ali também, mas tudo isso vai passar em nome de Jesus. Está sempre recordando, sempre lembrando, mantém a minha fé, a chama da fé acesa no meu coração. Então essa igreja já estava se esquecendo. Aí Deus repreende, exorta, você tem que lembrar do que eu tenho realizado na vida de vocês.
Tem pessoas que só colocam um sorriso no rosto, que só valoriza a comunhão com Deus quando está tudo dando certo. Mas se algo está dando errado, se afasta, fica de cara fechada, não evangeliza, não compartilha o quão grande e maravilhoso é esse Deus, a graça desse Deus. Você não pode ser assim. Você não pode ser assim, meu amado. Um cristão frio, que não se importa com ninguém, só com os seus. Isso é egoísmo. Aqui diz, nessa leitura do verso 3 do capítulo 3 de Apocalipse, que você precisa se lembrar e se arrepender. Você que tem sido egoísta, você que tem se esquecido dos feitos do Senhor na sua vida. Você precisa mudar. E essa mudança não pode ficar só na promessa. Não é só reconhecer que precisa mudar, é mudar mesmo. Amém? Amém. Porque esse agradecimento firma você na fé. Temos que estar sempre lembrando do que temos recebido do Pai e compartilhando essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Sempre. E a conclusão do verso, e o verso 3 aqui diz, arrepende, hein? Se você tem sido egoísta, se você tem se esquecido disso. Mas não é só reconhecer. Tem pessoas que reconhecem, eu reconheço, realmente, eu estou precisando mudar. Mas não muda. Reconhece na hora que está na igreja. Não, eu reconheço, realmente, eu preciso consertar isso, preciso mudar a mim mesmo nessa situação. Mas quando passa pela porta da igreja, continua do mesmo jeito. Não muda. Tem que mudar naquilo que o Espírito Santo falou para você mudar. Se você é uma pessoa fria, você precisa mudar. Se você não se importa com as pessoas e só com os seus, você precisa mudar. Porque isso é egoísmo. E egoísmo é obra da carne. Egoísmo é obra da carne. Por que eu falo isso? Por que Deus está tocando nesse ponto hoje? Porque tem pessoas que é luz do mundo, sal da terra, mas ela não vai até as trevas. Ela não se aproxima para falar desse Deus tão bom, tão maravilhoso, para quem está nas trevas. Ela não vai, ela não sai. Ela não se importa com ninguém. E ainda mais com os problemas que eu estou na cabeça, pastor, me perdoe, me desculpe, eu não tenho cabeça para nada aqui na igreja, eu não tenho cabeça para falar com ninguém aqui na igreja, eu não tenho cabeça para cumprimentar ninguém aqui na igreja, eu estou sem cabeça. Me erre, pastor. Agora, quando tudo melhorar, quando tudo se acertar, quando acontecer aquela transformação ali, aquela prosperidade aqui, quando acontecer aquele milagre também, pastor, peço o que o Senhor quiser, fale comigo, o que o Senhor deseja falar, eis-me aqui. Não é assim que nós temos que viver no reino de Deus, não, abençoado. O Senhor Jesus fala lá em João, você conhece, capítulo 12, verso 26, você sabe. Jesus lá falou, se alguém me serve, o Pai o quê? Honrará. Não espera a tua vida ficar bonitinha, toda arrumadinha, não. Serve antes, para que esse Deus venha e honre você. E conserte a sua vida e deixe ela bonitinha. Tem pessoas esperando ficar tudo bonito, para colocar um sorriso no rosto, para falar com o irmão aqui na igreja com alegria. Não, Deus quer que você viva essa fé hoje. Não, antes daquilo se arrumar na minha vida, eu vou viver o reino de Deus em nome de Jesus. Eu me declaro de bom ânimo. Eu me declaro reinando em vida. Sou mais que vencedor. Há anjos ministrando a meu favor em nome de Jesus. Recebo. Ainda hoje, vou falar do meu Deus, do quão grande Ele é, do quão poderoso Ele é e maravilhoso, para aquele irmão ali que está nas trevas, está sofrendo. Porque enquanto eu estiver ali servindo, Jesus falou que o meu Pai vai me honrar naquilo que eu estou precisando na minha vida. É assim. Marca aí no papelzinho, no teu caderninho, João
12, 26. Tem muita gente necessitando ouvir a palavra de Deus. E Deus quer que você invista o seu tempo para Ele, amém? Para a graça dEle. E você vai começar a colher na sua vida. Mesmo que você tenha problemas no trabalho, em casa, com o seu marido, com o seu filho, com o primo, com a mãe, com o pai, mesmo que você esteja cercado por adversidades, temos que perseverar. Amém. Sim ou não? Se você tem lutas, eu também tenho. Mas eu tenho que perseverar. Eu tenho que estar aqui pregando a palavra do reino de Deus. Eu tenho que estar evangelizando na internet. Eu tenho que estar divulgando as boas novas. Que não é esse ensino religioso que está aí fora, não. De correntes e campanhas, não. Mas a palavra genuína, a palavra espiritual de Deus. Que fala do teu homem interior e do poder, da potência que você é aí dentro. Isto é evangelho. E é isso que eu tenho que anunciar. E você também. Amém. Temos que divulgar essa verdade, essa espiritualidade, a graça de Deus. Então, vamos perseverar mesmo com os problemas. Vamos falar do amor de Deus, mesmo com as lutas. E o Pai te honrará. Ou você crê ou você não crê, abençoado. Estou sem cabeça, pastor. Planta o amor que você vai colher tranquilidade por dentro, paz no teu coração. Toma Jesus como exemplo, toma Paulo como exemplo, toma os profetas como exemplo. Jesus enfrentou tantas coisas e falando do reino de Deus. Até o último instante, ali, crucificado e expressando o quão grande é Deus. Paulo, ao ponto de falar, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e sempre anunciando o reino de Deus, evangelizando, divulgando, falando. Uma luz que ia até as trevas. Eu vou lá. Aquele irmão é luz, mas está nas trevas. Eu vou lá. Eu vou sair e vou lá. Em nome de Jesus, eu vou fazer a minha parte no reino de Deus. Temos que perseverar, temos que ganhar terreno sobre essas questões. Em nome de Jesus, através da fé e da confiança em Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 diz, Paulo, o apóstolo da graça amando de Deus, diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então, mesmo com lutas, tem que ter perseverança. Tem que existir em você uma confiança, uma determinação. Eu estou passando por cada situação, mas eu estou aqui na igreja louvando ao meu Deus. Eu estou enfrentando tantos problemas na minha vida, mas eu vou falar do amor do meu Deus para essa pessoa que está sofrendo. É assim, amado. Quantas, já perdi as contas das inúmeras vezes que eu cheguei aqui no púlpito, cheio de preocupações, de lutas também, problemas, como você também tem. E eu não desisti, eu não perdi o meu ânimo, eu não deixei de confessar, eu não deixei de declarar, eu não deixei de chamar à existência as coisas que não são para que passem a existir. Eu não desanimei de falar para o outro, olha, você é mais que vencedor, você é um abençoado. Você precisa sair do sistema religioso porque esse lugar está errado. Vem viver a graça de Deus. Eu não perdi o meu ânimo de falar o quê? Das verdades que libertam. Amém. Mesmo com lutas, mesmo na dor, nós temos que falar do amor do nosso Deus. Em casa leia, tá? Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 36. E depois, no verso 3, uma vez mais, do capítulo 3 de Apocalipse, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Recebido e ouvido. Porque o evangelho não é só para ser crido, é para ser obedecido também. Tem muitas pessoas que crê, mas não está obedecendo
naquilo que está ouvindo. Lá fora, se você pergunta para uma pessoa, você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele pode fazer isso, isso e mais aquilo? Nós creio. Mas a gente não vê uma obediência no andar daquela pessoa. Então a palavra de Deus não é só para ser crida, é para ser obedecida também, aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que podem crer no Senhor Jesus sem obedecer. E há muitos assim. Seguindo, verso 3, ainda, no capítulo 3 de Apocalipse. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Muitos pregadores usam essa parte da Bíblia para pôr medo no rebanho, né? Mas para quem está na luz, não precisa ter medo. Amém? Se o Senhor Jesus vier hoje ou amanhã, você vai estar preparado para esse dia, para esse momento. Graças a Deus? Graças a Deus. E ainda vai dar graças a Deus. Opa, já está chegando, meu Senhor? Graças a Deus, hoje eu vou me livrar desse corpo de humilhação. E vou receber um corpo melhor, um corpo glorificado. Hoje eu volto para casa do meu pai. Hoje eu volto para a pátria, em nome de Jesus. Hoje eu volto para casa, graças a Deus. Hoje eu vou. Com relação a esse assunto, Paulo, ele sempre mostrou uma tranquilidade, que a gente não vê nas igrejas. Olha, cuidado, hein? Jesus virá como ladrão, homem bomba. Cuidado, ele é um terrorista. Qualquer hora, o homem bomba pode explodir perto de você, viu? As pessoas pegam essa parte da Bíblia, mas fala de um jeito que a ovelha, ela sai amedrontada. Aí, cuidado, viu, Tonha? Que o Jesus, o homem bomba, pode explodir a qualquer momento, viu? Cuidado com o homem bomba. Como se na vinda do Senhor, face a face, fosse uma coisa negativa, uma coisa ruim. Meu filho, você que está vivendo no correto, você tem que ter na sua mente, no seu coração, o entendimento que Paulo teve. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora uma recompensa me espera da parte do Senhor. Eu estou vivendo o Evangelho, eu estou na luz. Eu estou a cada dia querendo me aperfeiçoar na vontade do Pai. Então se Ele vier, graças a Deus, hoje eu saio desse corpo de humilhação para um corpo melhor, em nome de Jesus. Então, não devemos ter medo, como muitos irmãos têm. Seguindo, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Pessoas que se mantiveram fiéis, firmes no Evangelho, né? Graças a Deus. Assim como você que está aqui. Declaro você sempre firme. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, graças a Deus. Esse pastor, o pastor da igreja de Sardes, a gente percebe aqui, pelas palavras de João, amando de Deus, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Então isso aponta, isso significa que o pastor dessa igreja estava cuidando bem do rebanho, trabalhando com zelo, fazendo bem a sua parte. Bom, tem pessoas aí que não se contaminaram. Então o pastor está fazendo bem a sua parte, fazendo bem o seu trabalho. Porém, alguns cristãos dessa igreja não. Tem alguns que não. E são esses que sofrem. Mas o pastor não. Porque o pastor está realizando seu trabalho com zelo na igreja. Na igreja, existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que recebe a palavra e a gente vê uma mudança na pessoa, um arrependimento sincero. E quando o arrependimento é sincero, eu já falei isso aqui para vocês, a gente vê a mudança na pessoa. Então existe esse cristão na igreja, que a gente
vê a mudança, a pessoa reconhece que precisa mudar, eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, e aquele arrependimento, aquele conserto é sincero. Você vê com o passar do tempo, a pessoa florescendo, dando frutos para Deus. Nossa, como o abençoado mudou. Como a abençoada mudou, você viu? Nossa, da água para o vinho. É uma outra pessoa. Está mais dedicado, participa mais das coisas na igreja, evangeliza. Fala do quão grande é o Deus que está servindo, da maravilhosa palavra, da graça de Deus. É uma nova criatura, é uma pessoa totalmente transformada. E já tem aquela que ouve a palavra e não muda, apenas promete. Apenas promete. E é preciso mudar. Tem pessoas que prometem, mas não mudam. Não faz nada. Eu reconheço. Mas só que nesse reconhecimento eu preciso fazer a mudança. Amém? Mudar mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então havia nessa igreja, como diz aqui, né? Umas poucas pessoas que não se contaminaram. Graças a Deus. Seguindo, verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras o quê? Brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha só que lindo, abençoado. Diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que é filho, aquele que é ovelha, porque no mundo existe as duas o quê? Sementes. Há duas sementes no mundo. É importante você entender isso. Aquele que é filho, aquele que é ovelha, o seu nome jamais será riscado do livro da vida. Tem muitas religiões, as religiões de hoje, que querem manter os crentes assustados com esse assunto. O livro da vida. E se você quiser saber mais acerca desse assunto, nós temos o CD na livraria. O livro da vida, como também na internet. Acessando lá, você recebe esse conhecimento. O livro da vida. Na internet nós temos. O sistema religioso de hoje gosta muito desse assunto para assustar as pessoas. Falando e ensinando que o Senhor, em um dado momento, vai lá e apaga, risca o nome do livro da vida. Eu te faço uma pergunta. Os filhos de Deus são ovelhas? Sim ou não? Sim, são ovelhas. Se são ovelhas, uma ovelha não deixa de ser ovelha. E amanhã ou depois passa a ser um lobo, como também não existe lobo deixando de ser lobo e passando a ser ovelha. Lobo segue sendo lobo até o fim, e a ovelha segue sendo ovelha até o fim. Não existe uma mudança. Ao lobo depois, com o tempo, se converte, deixa de ser lobo e passa a ser ovelha. Não. Ele vai ser lobo, porque ele nasceu lobo, ele vai ser lobo até o fim. E a ovelha nasceu ovelha, ela vai ser ovelha até o fim. Amém? Por esse motivo, a ovelha jamais terá o seu nome apagado, riscado do livro da vida. Até porque Jesus falou que aqueles que são ovelhas, nenhuma se perderá. Amém? Então, quem é ovelha nunca se perde. A única coisa que você pode perder é algumas recompensas aqui na terra, dependendo do comportamento que você tenha. Porque Paulo diz que é aquilo que o homem planta, ele colherá. Então, se você vive na carne, você vai perder muita recompensa em vida e diante do Senhor também. Como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 14. Lá diz que se você não tem uma vida voltada para o Evangelho, a sua vida aqui na terra passa em branco.
E se a sua vida aqui na terra passa em branco, isso significa que você não foi feliz. E se você não foi feliz, você não teve recompensa em vida. E se você não teve recompensa em vida, é porque você não tinha uma vida no Evangelho. Uma vida edificada nas pedras preciosas que fala lá, no ouro e na prata. Então, você também não terá recompensa, o galardão diante do Senhor. Porém, está salvo. Você não deixa de ser ovelha, você não deixa de ser filho. Porém, perdeu, aqui em vida, de ser um alguém feliz, como também de receber recompensas diante do Senhor, que é o tal do galardão, os prêmios que Deus dá. O que é que você fez com o evangelho que você recebeu? Deus vai te dar recompensas. Lembra da parábola dos talentos? Você vai receber prêmios, mas você nunca deixa de ser filho do Senhor. Amém? Que isso fique bem claro. Eu vou dizer uma coisa aqui, que pastor nenhum tem coragem de falar em uma igreja protestante. O evangelho existe, mas ele não existe para a tua salvação eterna. Porque foi o sacrifício de Cristo na cruz que te deu salvação eterna. Não é o evangelho que te dá salvação eterna. Glória a Deus. O evangelho existe para a tua salvação diária. Não é para a tua salvação eterna. Quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, a gente vê isso. Lá ensina que você é um salvo. Vamos ler rapidamente? Para ficar registrado no tema de hoje. E vejamos aqui o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. A segunda. E diz assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santo o quê? Vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos o quê? Eterno. Então estava no pensamento de Deus, na mente de Deus, através de Jesus, de nos salvar e nos salvou. Diga graças a Deus. E nos salvou. E tem mais. Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. E começa assim: porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Amém? Amém. Então fica claro e certo, pelo Evangelho, por aquilo que você acabou de ler agora, que você é um salvo pelo sacrifício de quem? De Cristo. Não é o Evangelho que traz salvação eterna. O Evangelho existe para a nossa salvação diária, repito uma vez mais, para a nossa paz por dentro, para o nosso consolo, para a nossa orientação, para a nossa sabedoria acerca do Pai, de como servi-lo melhor, de como agradá-lo, é para alívio dos nossos sofrimentos, é para recompensas em vida e diante dele. É para isso que serve o Evangelho. É para você ser feliz aqui. É para você colocar um freio na sua carne. É para que você entenda que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. É para que você tenha limpa consciência diante do corpo de carne que você tem. É para isso que serve o Evangelho. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, 2:12, e fala para a igreja: olha, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês estão salvos, mas vocês são salvos que ainda não desenvolveram. Precisa desenvolver. Aí ele vai explicando no quê? No perdão, no amor, na gratidão, no andar, no viver. Procurar anular essa carne para andar no Espírito. Então em casa, leia e você vai entender melhor essa questão. Amém? Então se você conhece o Evangelho e vive por ele, a tua vida muda, a tua vida sai de sofrimento.
E nesse momento o Evangelho trouxe o quê? Salvação para você. Salvação. O Evangelho existe para te dar salvação diária, para essa vida humana que você tem. Agora, para a tua salvação eterna, foi o sacrifício de Cristo. Está claro isso? Para a tua salvação eterna, foi o sacrifício de Cristo. A Bíblia fala muito acerca da salvação, mas ela não está o tempo todo se referindo acerca só da salvação eterna. Tem outros momentos que é da salvação diária, a que todos nós precisamos ter todos os dias. Agora, você que está aqui, ou quem me ouve, se você é uma pessoa tradicionalista, um fanático protestante, um religioso de campanhas e correntes, você não tem condições de absorver os ensinos da graça de Deus. Você não consegue receber isso que eu falei agora. E uma vez que você não consegue absorver esse ensino, consequentemente você não fica aqui, você se vai. Você não continua na igreja. Ele falou que o Evangelho não é para a nossa salvação eterna. E é uma grande verdade. É para a salvação do seu dia a dia. Para que você não venha andar na carne, e sim no Espírito. É a mais pura verdade. Mas se você tiver olhos abertos, iluminados para as coisas espirituais do Senhor Jesus, então você vai entender perfeitamente a graça de Deus que é pregada aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Você entende. E com as considerações acerca da sua salvação diária e eterna, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos um domingo maravilhoso e uma semana com grande ministração e uma poderosa ministração de anjos em nome de Jesus. Tá certo? Tchau a todos, bom dia. Recebo você conduzido em triunfo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.